Graças a Deus, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um encontro nosso, na nossa caminhada pelo livro de Atos, por esse texto, por esse livro que nos traz a história do início da igreja, ali os primeiros 30 anos, pela escrita de Lucas, o mesmo autor do Evangelho de Lucas, que constrói aqui uma narrativa desde o início da missão de Jesus até os momentos finais da missão apostólica ali, com os momentos finais da vida de Paulo. Nós estamos caminhando paulatinamente, capítulo a capítulo, e nós passamos semana passada pelo capítulo 16, onde nós vimos ali a segunda parte do capítulo 16, Paulo chegando a Tessalônica e chegando também a Bereia, e nós vimos ali que um pouco da estratégia do apóstolo Paulo no seu processo missionário, na sua ação missionária. Nós aprendemos algumas lições na semana passada, como a necessidade de uma ponte, de um ponto de contato com a cultura local, de forma a fazer com que a mensagem do Evangelho faça sentido para essa cultura nova, para onde você está apresentando o Evangelho. E agora nós chegamos ali, no decorrer da história, vai caminhando, o apóstolo Paulo é expulso primeiramente de Tessalônica, depois ele é expulso de Bereia também, e nesse processo nós vimos que o apóstolo Paulo chega até a cidade de Atenas, né, a famosa cidade de Atenas, e ali em Atenas ele está aguardando, na verdade, Silas, Timóteo e provavelmente Lucas também, que é um dos participantes dessa viagem, a partir do momento em que ele se enquadra, né, se coloca dentro da narrativa, né, falando na primeira pessoa do plural, falando nós, né, estávamos em determinado local. Então Lucas vai demonstrando que ele está participando dessa viagem, pelo menos em algum trecho. Então quando nós chegamos ali no capítulo 17, na segunda metade do capítulo 17, segunda parte do capítulo, do verso 16 em diante, nós vemos Paulo aguardando Timóteo e Silas ali, e ele começa a passear pela cidade de Atenas, e ao passear pela cidade de Atenas, ele vai nos trazendo algumas informações e vai nos ajudando nesse processo de compreender a missão dentro da estratégia e a relação entre uma estratégia missionária e a execução da missão. Então, Atenas era conhecida como a terra da sabedoria, como a terra dos grandes filósofos, dos pensadores, né? Nomes famosos que até hoje ecoam na nossa cultura: Pitágoras, Sócrates, Platão, Aristóteles, todos passaram ali por Atenas e contribuíram com a história daquela cidade. É o berço cultural do Ocidente, de uma maneira geral, influenciando inclusive também ali o Oriente Médio ali, lembrando que Alexandria, que fica no Egito, é uma cidade construída por Alexandre o Grande, que é macedônio, que foi criado na cultura ateniense, foi criado na cultura grega, e ele então leva essa influência também até ali o Oriente Médio, até a região ali do Egito. Então é uma cultura que está espalhada por toda aquela região e influencia todos naquela região. Tanto é que o Novo Testamento é escrito em grego, né, porque era a língua comum, a língua falada naquele tempo. Paulo passeia pela cidade, mas ele aparentemente não se encanta com os monumentos. Na verdade, ele tem ali um embate com o processo idólatra que ele percebe na cidade e a cegueira espiritual que ele vai notando na cidade. Ele participa de um debate na praça pública. Nós vamos estudar um pouco mais isso com calma a partir da leitura do texto, e ele também nos mostra que a população ateniense tinha uma preocupação. A única preocupação da população ateniense era saber das últimas coisas, era estar antenado com as novidades do momento, algo que nos remete a um pouco da nossa cultura atual, a cultura do imediatismo, a cultura de estar sempre consciente da última moda, da última novidade, da última situação. Então peço que você abra sua Bíblia aí no capítulo 17 de Atos. Nós vamos ler do verso 16 ao verso 34. Depois então nós vamos orar e a partir de então faremos algumas análises diante de toda toda a análise do texto aqui. Nós vamos aprender um pouco mais sobre a estratégia de Paulo na missão, na sua empreitada missionária. O texto nos diz assim:
Enquanto Paulo os esperava em Atenas, esperava quem? Esperava Timóteo e Silas, tá? Como diz o verso 15, o verso anterior, diz: os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordens a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Lucas continua ali, né, ato contínuo, ele vai dizer então: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria do dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias e entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de deuses estranhos, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram para o Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do aerópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também o altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitação sobre a terra, sobre a face da terra, havendo fixado também os tempos previamente estabelecidos, os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de seus poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra trabalhada pela arte e a imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-os dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos em outra ocasião. A esta altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Dâmaris, e com ele outros mais. Oremos. Senhor, dá-nos misericórdia, dá-nos graça agora, Pai. Ilumina a nossa mente, ilumina os nossos olhos, para que nós possamos ver a Tua Palavra, possamos entender aquilo que Tu desejas falar conosco. Abre os ouvidos de quem precisa ouvir, destapa os olhos de quem precisa Te enxergar. Usa-nos, Pai, fala conosco, que o Teu Espírito coloque em sincronia tanto o que fala quanto o que ouve, de maneira que a Tua mensagem seja propagada a todos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, nós percebemos aqui, pela leitura do texto, que o apóstolo Paulo tem ali um discurso. Esse é um dos discursos mais famosos do apóstolo Paulo, relatados no livro de Atos, porque é um discurso em um ambiente extremamente hostil ao pensamento evangélico, ao evangelho como um todo, mas ao mesmo tempo nos dá algumas orientações de como nos comportar dentro do debate público envolvendo a fé cristã, envolvendo a nossa fé. 4 pontos a gente pode tirar aqui dessa experiência de Paulo em Atenas, que pode nos tirar algumas lições. O primeiro ponto é nós percebermos o que Paulo viu. Tá? O verso 16 diz que o apóstolo Paulo, chegando naquela cidade, chegando em Atenas, ele viu que havia idolatria por toda parte. A idolatria era dominante na cidade. Ele viu também em outro momento que eles tinham muitos altares e muitos templos, muitos deuses. Né? Alguns escritores desse período vão dizer que
na região de Atenas tinham quase 30 mil estátuas espalhadas pela cidade. Alguns poetas e escritores da época diziam que era mais fácil encontrar um deus em Atenas do que encontrar um homem. Há inclusive relatos de alguns filósofos mais sarcásticos da Grécia Antiga, que faziam ilustrações do tipo sair em plena luz do dia segurando uma lanterna, como se estivesse procurando alguma coisa, e quando as pessoas lhe perguntavam o que é que ele estava procurando, ele dizia: eu estou procurando um homem, porque só encontro deuses em Atenas. Então era uma cidade cheia de estátuas, era uma cidade que aparentemente era bastante religiosa, mas ainda assim Paulo percebe que toda aquela religiosidade não estava focada, direcionada para o caminho correto. Paulo caminha pela cidade de Atenas e não caminha como um turista. Paulo caminha como um embaixador da mensagem do Evangelho. Paulo estava em missão, ele tinha consciência de que estava em missão. Então ele não observa a arquitetura de Atenas apenas para se embelezar com aquilo. Ele tenta encontrar dentro dessa arquitetura pontos de contato para levar a mensagem do Evangelho às outras pessoas. Ele observa a arquitetura, ele observa os costumes, ele observa o comportamento do povo, mas ele está preocupado em achar uma porta de entrada para levar a mensagem do Evangelho, porque Paulo tem consciência de que ele está em missão. Ele não está em turismo, ele não está viajando, ele não está passeando. E é interessante perceber que Paulo vem de uma sequência de eventos um tanto quanto estressantes e cansativos. Se você folhear a sua Bíblia aí nos capítulos anteriores, você vai perceber que quando eles chegam em Filipos, eles são presos. Quando eles chegam em Filipos, eles são presos. Paulo e Silas, presos e açoitados. Eles chegando em Tessalônica, eles são expulsos da cidade. Eles chegando em Bereia, também são expulsos da cidade. A ponto de precisar Paulo ser escoltado para fora de Bereia, a fim de evitar que ele sofresse algum outro tipo de ataque físico. Então, nesse processo, o apóstolo Paulo podia ter chegado ali em Atenas e simplesmente descansado, simplesmente relaxado um pouco, né? Afinal de contas, aparentemente não estava nos planos dele irem para aquela cidade, mas enquanto os outros não chegassem, ele podia descansar um pouquinho e esperar. Mas o apóstolo Paulo tem consciência de que ele está em missão, ele tem consciência de que ele é um embaixador, de que onde ele estiver, ele precisa encontrar meios para levar a mensagem do Evangelho à frente. E uma coisa interessante que nós percebemos é que Paulo olha para a cidade e percebe que a idolatria consome aquele povo. A idolatria toma conta da vida do povo ateniense. Como eu já citei anteriormente, você tem uma cidade que tinha praticamente 30 mil estátuas espalhadas pela cidade, estátuas de deuses que deveriam ser adorados em algum momento. E tinham inúmeros templos espalhados pela cidade, de maneira a ocupar a mente religiosa de todo aquele povo. Então nós percebemos que 20 séculos se passaram e ainda assim as nossas grandes cidades hoje, elas continuam muito semelhantes a Atenas. Elas não mudaram no seu comportamento. Ainda que nós não tenhamos 30 mil estátuas espalhadas pela cidade, nós continuamos ávidos por novidade e nós continuamos avessos à verdade. O povo ateniense, o Lucas vai dizer no verso 21 que de outra coisa eles não cuidavam senão de dizer ou ouvir as últimas novidades. Então o povo ateniense estava ávido por todo tipo de novidade, novidades religiosas, novidades filosóficas, novidades do conhecimento. Eles estavam ávidos por novidade, mas quando eles foram apresentados pela a verdade real, o evangelho real, eles então se tornam avessos a isso. E as nossas cidades não mudaram muito hoje, a nossa sociedade não mudou. Nós continuamos ávidos por novidade. A via da informática nos coloca a par das notícias em tempo real praticamente. E ainda que nós estejamos ávidos por novidade, repassando informação o tempo todo uns aos outros, compartilhando todo tipo de notícia que nos chega pelas inúmeras redes sociais, nós ainda estamos avessos à verdade. Tanto é que no nosso momento atual nós enfrentamos esse fenômeno tal que é chamado o fenômeno das fake news. As pessoas recebem informações, não confirmam a veracidade dessas informações, transferem essas informações para frente
e essas informações vão se replicando, vão crescendo, vão construindo narrativas, vão dando base a narrativas e a pensamentos, a ponto de você ter um número de pessoas cegos à verdade ou ignorando uma verdade que é cristalina aos seus olhos, tudo porque estão ávidos por novidade, mas estão avessos à verdade. Então, o apóstolo Paulo, ele, ao pregar aos atenienses sobre a ressurreição e sobre Jesus, ele apresenta para aquelas pessoas mensagens estranhas. Por quê? Porque, embora eles estivessem ávidos por novidade, eles eram avessos à verdade. Quando a mensagem da pregação do Evangelho, da ressurreição de Cristo e de que Jesus é o ungido de Deus e é o único caminho para a salvação, isso soa para eles de forma estranha. Não é muito diferente nos nossos dias. Quando nós anunciamos o Evangelho real, o Evangelho que a Bíblia apresenta, esse Evangelho muitas vezes soa como informação estranha, ele soa como uma mensagem estranha, porque as pessoas não estão preparadas ou não estão desejosas de ouvir esse tipo de informação. Ainda em nossos dias, os pregadores da verdade soam como tagarelas, pois eles falam de coisas estranhas: pecado, arrependimento, fé genuína, salvação, ressurreição e vida eterna. Paulo enfrenta ali na sua passagem por Atenas, ele enfrenta dois grupos de filósofos, né? Ele debate com dois grupos de filósofos, ele debate com os epicureus e debate com os estoicos. Os epicureus são uma escola filosófica que não acreditava em deuses. Eles achavam que ou os deuses não existiam, ou se existissem, estavam muito longe da vida cotidiana e não estavam preocupados com a realidade cotidiana. E por isso eles não se envolviam com a vida cotidiana. Por outro lado, os estoicos entendiam que dos deuses se misturavam com a matéria, se misturavam com tudo. Há quase que uma compreensão panteísta da divindade. E percebemos que, mais uma vez, esses dois grupos continuam presentes nos nossos meios. Porque se de um lado, na nossa sociedade, nós temos uma crescente rejeição à ideia de Deus, uma crescente rejeição à ideia de Deus, uma crescente rejeição do comportamento ateísta, ao mesmo tempo nós também temos uma crescente procura por coisas espirituais e uma crescente procura por uma compreensão espiritualista das coisas. O mundo não mudou daquele tempo para cá. A grande massa da população mundial ainda se divide em ateístas que negam a Deus em razão das suas capacidades científicas e em panteístas que acreditam em uma miríade de deuses. Ao mesmo tempo que negamos a existência de um Deus soberano, fazemos o possível para tirá-lo de nossa cultura, de nossas vidas, e ao mesmo tempo nos devotamos a novos deuses: o trabalho, a ciência, o conhecimento, o dinheiro, a fama. O mundo ainda é profundamente religioso. Então o apóstolo Paulo percebe isso. Ele olha para aquela cidade e percebe que eles são profundamente religiosos, ainda que focados, direcionados para um ambiente equivocado. E a natureza da sociedade não mudou, especialmente a sociedade ocidental. Ainda que ateus se levantem dizendo que não reconhecem a existência de Deus, eles elevam para si algum tipo de deidade, ainda que essa deidade seja a ciência, seja o conhecimento científico, seja a racionalidade, seja a capacidade de autoafirmação, no sentido de eu controlo a minha vida, eu dou o destino à minha vida. Então, deuses ocupam lugares na mente de todas as pessoas. Há uma batalha de cosmovisões em nossa sociedade que se dividem basicamente em cosmovisões ateístas e cosmovisões panteístas, porque se de outro lado nós temos pessoas que negam a existência de Deus, do outro lado nós temos essa miríade de confusão religiosa, a ponto das pessoas dizerem que todos os caminhos levam a Deus, que todas as religiões falam um pouquinho de Deus, e aí você vê a pessoa, de fato, basicamente colocando em prática o ditado popular, acendendo uma vela para cada tipo de santo. Eu lembro de um filme de aventura, o nome do filme é A Múmia. Um determinado personagem, em um momento da história lá, ele está enfrentando o antagonista fantástico lá, que é a múmia, né, que é o monstro do filme, e a partir do momento que a múmia vai se aproximando dele para eliminá-lo ali, para
para ceifar a sua vida, ele começa a apelar para todos os tipos de deuses. E ele tem diversos relicários, ele tem diversos cordões, diversos símbolos religiosos. E para cada símbolo daquele, ele puxa um símbolo do Islã, ele puxa um símbolo cristão e faz uma oração, ele puxa um símbolo islâmico e faz uma oração, ele puxa um símbolo hinduísta e faz uma oração hinduísta, e de repente ele puxa um símbolo hebraico lá, puxa um símbolo judeu e faz uma oração na língua dos judeus, e ali a história se desenrola. Mas o fato é que a experiência desse personagem muitas vezes se assemelha à experiência de muitas pessoas na nossa sociedade. As pessoas, embora não queiram reconhecer a existência de Deus, elas querem reconhecer a existência de muitos deuses. Então o mundo ainda é profundamente religioso. O apóstolo Paulo percebe isso naquela situação. Percebe ali essa relação da religião com a sociedade ateniense. Mas ao mesmo tempo o apóstolo Paulo também sente alguma coisa. Ele tem uma reação ao que ele vê. Ele não vê e ignora, ele vê e reage. O verso 16, ainda na parte B dele, vai dizer o seguinte: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Paulo se revolta não contra a cultura de uma nação, mas por perceber que o coração de uma nação inteira estava devotado ao ateísmo e à idolatria. Estavam devotados a ideias e a concepções equivocadas sobre Deus. E o que isso nos ensina hoje? Como eu expliquei no ponto anterior, a nossa sociedade ainda é profundamente religiosa. Todos têm algum tipo de cosmovisão religiosa que dá sentido à sua existência, que dá sentido à sua vida. E como nós temos reagido diante disso? Nós vemos muitas vezes essas cosmovisões sendo pregadas dentro de programas de TV, de programas de filmes, produções culturais. E o que nós temos feito em relação a isso? Nós que conhecemos a verdade. Qual é a nossa relação com isso? A grande maioria da cultura do povo cristão acaba tendo uma reação de retração, de se esconder e de se aglutinar em guetos cristãos, em guetos religiosos, e separar-nos da cultura da sociedade de uma maneira geral, até pela ideia equivocada, essa ideia dualista de que a cultura está contaminada por completo pelo pecado, então não há nada que se aproveitar dela, então eu preciso consumir coisas santas e ignorar coisas não santas. E nesse processo, o que nós fazemos? Nós produzimos cultura para crente, música para crente, filme para crente, coisas para crente, coisas para cristão, produzimos todo um ambiente de alimentação cultural cristã, e ao mesmo tempo nós ignoramos a inverdade que está sendo anunciada lá fora. E o que nós aprendemos com o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo vê a inverdade sendo anunciada, ele vê o caminho equivocado que aquele povo estava vivendo, a cosmovisão equivocada daquele povo, e o que o apóstolo Paulo faz? Ele vai lá e confronta, ele vai lá e olha para aquele povo e aponta o erro, ele usa da sua função, usa do seu conhecimento da verdade para encaminhar as pessoas para a verdade, ao invés de simplesmente ignorá-las e deixá-las continuando no seu caminho equivocado. O verso 17 diz o seguinte: por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. Ou seja, todos os dias o apóstolo Paulo falava com o seu povo, falava com aqueles que entendiam o seu linguajar, mas ele também falava com aqueles que estavam fora do seu ciclo social primário, do seu ciclo social prioritário. Ele não ignora as pessoas que estão lá fora. Por quê? Porque elas precisam conhecer a verdade. E é interessante essa relação do apóstolo Paulo para nós, essa lição para nós, por quê? Porque nós precisamos começar a nos envolver com a cultura do nosso tempo. Nós precisamos começar a demonstrar os pontos falhos da cultura do nosso tempo e do pensamento do nosso tempo, da cosmovisão dominante do nosso tempo. Ao mesmo tempo que nós nos queixamos de um avançar de ideias contrárias ao cristianismo ou à fé cristã, todo esse avançar de uma agenda cultural, seja uma agenda cultural de um feminismo equivocado, ou uma agenda cultural da questão
de LGBTs e questões de gênero, seja uma questão também da agenda cultural de minorias em geral, muitas vezes nós nos queixamos do avançar dessas informações que muitas vezes deturpam aquilo que o texto bíblico nos traz como verdade, mas ao mesmo tempo nós não nos envolvemos com a cultura local, nós não nos envolvemos com a cultura da nossa sociedade a ponto de demonstrar o erro, onde está o erro da percepção dessas pessoas. Nós nos enclausuramos em nossos guetos religiosos e consumimos apenas aquelas coisas que produzimos para nós mesmos. E vivemos numa bolha eclesiástica, numa bolha religiosa, falando de coisas que nós entendemos, usando linguajar que só nós entendemos e simplesmente ignorando a realidade da sociedade como um todo. E não é à toa que a sociedade caminha para a sua degradação total. Por quê? Porque nós que conhecemos a verdade, nós que somos o sal da terra e a luz do mundo, simplesmente nos colocamos fora daquilo que precisa ser iluminado, fora daquilo que precisa ser salgado. Então, quando nós olhamos para a nossa sociedade, ainda ateísta e idólatra, o que nós sentimos? O que nós sentimos em relação a isso? Isso nos incomoda? Isso nos incomoda, mas se nos incomoda, que reação traz a nós? Nos incomoda e nos faz sair do meio disso, ou nos incomoda a confrontar isso? Nos incomoda a confrontar a percepção equivocada que a sociedade tem sobre a realidade das coisas. O fato de as nações não darem glórias a Deus, ao único que é digno de receber glória, isso os incomoda, porque no contexto do apóstolo Paulo é isso que está incomodando ele. Ele percebe que aquele povo é extremamente religioso, tem muitos deuses, muitos altares, inclusive é um Deus que eles nem sabem se existe. Porque, na verdade, a existência desse altar, ele é basicamente aquela tentativa de não esquecer ninguém. Porque eles são muitos deuses, eles não conhecem todos os deuses, então, para não correr o risco de esquecer um Deus, faz um altar aí ao Deus desconhecido, porque esse aí serve quase como um coringa, tá? Ele se encaixa para qualquer Deus. Se um dia aparecer alguém aqui nos anunciando um novo Deus, não, mas tem o altar dele ali ao Deus desconhecido. E o apóstolo Paulo então percebe que na verdade isso é uma religiosidade que está totalmente destinada a um caminho equivocado. E nesse processo, isso gera no apóstolo Paulo uma revolta com aquilo, mas essa revolta não é a revolta de ofensa ou a revolta de violência, que leva à violência, é um comportamento violento em relação à cultura daquela nação. O que o apóstolo Paulo faz eu preciso confrontar esse povo com a verdade. Eu preciso levar a verdade a eles e demonstrar que eles estão, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer no seu discurso, tateando. Estão tentando encontrar alguma coisa, mas eles estão simplesmente como cegos tateando, tentando achar o caminho. Então, quando nós olhamos para uma sociedade inteira que elege novos ídolos culturais, sociais e políticos em todos os momentos, colocando neles a sua única esperança de salvação e prosperidade de vida, nosso coração deve encher-se do mesmo tipo de revolta que tomou o coração do apóstolo Paulo. Quando nós olhamos hoje a nossa sociedade extremamente polarizada, no sentido de eleger cidadãos, ou eleger personagens políticos como salvadores da pátria, seja de um lado ou do outro, achando que ambos são infalíveis, que ambos são incapazes de cometer erros, e devotando a eles a nossa esperança de salvação. O que nós percebemos é que a nossa sociedade caminha pelos mesmos trilhos que os atenienses estavam caminhando, e a nós, cristãos, cabe ter a mesma reação que o apóstolo Paulo teve, essa justa indignação de se preocupar, de perceber que as pessoas estão caminhando pelo caminho errado e nós precisamos anunciar a eles a verdade, precisamos confrontá-los com a verdade. Qualquer idolatria, ainda que travestida de um ateísmo intelectual, ela rouba a glória do único que é digno. Por isso ela é ofensiva a Deus. E para Paulo, ofender a Deus é ofender a ele também. E nesse sentido nós precisamos aprender com Paulo. Muitas vezes nós vemos a nossa sociedade caminhando por trilhos equivocados, dando glória a quem não merece glória, e não dando glória ao único que merece glória. E nós não nos ofendemos com isso. Nós não nos incomodamos com isso. Isso não faz com que
com que nós, cristãos, aqueles conhecedores da verdade, reajam de alguma forma a demonstrar a verdade a essas pessoas. Por isso nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo. Aprender, e aí chegamos ao terceiro ponto, aprender o que foi que o apóstolo Paulo fez. O que ele fez diante disso? Ele percebe, ele vê, ele sente e ele reage. Qual é a reação do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo não foge do debate. Ele não foge do debate e ele não se esconde em guetos ideológicos, em guetos teológicos, em guetos cristãos, debatendo apenas com cristãos. Ele vai para o debate público, ele vai debater com aqueles que precisam conhecer a verdade. E aqui, o paralelo para nós nesse momento, o apóstolo Paulo, ali nos versos seguintes, ele é levado para o Areópago, né? Ele vai para a Ágora, ele vai para a praça pública, para o ambiente de debate intelectualizado, o ambiente da alta intelectualidade ateniense. Ele é levado para esse ambiente para debater. Para nós, o que seria mais semelhante seria a ideia do debate público, do debate acadêmico, do debate cultural, do qual muitas vezes nós cristãos simplesmente nos privamos disso, porque muitas vezes nós não temos o preparo necessário para esse tipo de debate, porque nós não damos valor a isso. O apóstolo Paulo não foge do debate, ele vai debater com os filósofos, ele vai debater com os formadores de opinião, ele vai debater com os formadores de cosmovisão do seu tempo. Ele não ignora a realidade dos fatos, ele não ignora a necessidade e a importância desse debate, ele vai para o debate. O verso 17 diz o seguinte: por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e gentios piedosos, também na praça pública todos os dias entre os que ali se encontravam. Alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de deuses estranhos, pois pregava Jesus e a ressurreição. O que nós podemos fazer diante dessa crescente idolatria dos nossos tempos? O que nós podemos fazer diante dessa crescente ignorância de Deus que existe no nosso meio? Porque ainda que a nossa sociedade seja extremamente cristianizada ou esteja bastante envolvida numa cultura evangelical, e eu gosto de chamar isso de evangelho cultural, ela ainda assim desconhece Deus. Para nós, aparentemente, ainda tem um altar ao Deus desconhecido, ainda que muitas vezes esse altar ao Deus desconhecido esteja travestido de igreja evangélica nos nossos dias. Porque o que nós percebemos é que a nossa sociedade desconhece a Deus, e por desconhecer a Deus, ela formata para si visões equivocadas de Deus. Visões equivocadas, seja deturpando por completo a visão de Deus e colocando nele, no lugar dele, outras coisas como o conhecimento, a ciência, a ideologia política, as ideologias sociais, as ideologias históricas, ou colocando visões deturpadas de um Deus que eles acham que está apresentado na Bíblia, quando na verdade ele não está. E o que o apóstolo Paulo faz com essas pessoas, e o que nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo prega o evangelho a eles. O evangelho prega o evangelho real. O apóstolo Paulo apresenta a eles o evangelho. O texto diz, ali no finalzinho do verso 17 que eu li, ele diz o seguinte: pois pregava a Jesus e a ressurreição. E aí nós vamos para o quarto e último ponto dessa nossa caminhada pelo discurso de Paulo em Atenas. Nós percebemos o que nós vamos perceber agora, o que Paulo pregou. Paulo pregou o evangelho real. Paulo não adoça a mensagem. Paulo não suaviza a mensagem. Paulo está debatendo no ambiente acadêmico, no ambiente da alta intelectualidade, no ambiente da alta formação científica e da alta discussão dos formadores de opinião. Ele está de fato debatendo entre as grandes mentes daquela sociedade, e ele não adoça o evangelho, ele não dilui o evangelho, ele não minimiza. Ele começa o seu discurso tocando num ponto extremamente caro, tanto para o seu tempo quanto para os nossos dias. O verso 24, ele começa abrindo, dizendo que ele está ali pregando o Deus Criador de todas as coisas. Porque para os gregos e também para as culturas antigas, já se havia discussão de
opções para o início de todas as coisas. Nem todos acreditavam na ideia de um único Deus criador de todas as coisas. A maioria das cosmogonias do mundo antigo não tem a ideia de um único Deus criador. A maioria delas tem uma ideia de múltiplos deuses criadores e às vezes a grande maioria delas tem a ideia de fato o surgimento do caos, o surgimento a partir de uma geração espontânea, a partir da vontade de seres irracionais ou de seres não compreensíveis. Então, nesse ponto, naquele tempo já havia essa discussão. Nos nossos dias a discussão continua a mesma. Ainda que a ciência tente afirmar que nós somos fruto do acaso, a fé cristã, o texto bíblico, o evangelho real, nos diz que nós somos frutos da vontade de um Deus que desejou criar todas as coisas. As bases da fé cristã estão na certeza de que não somos frutos do acaso, não somos frutos da probabilidade, somos frutos da vontade volitiva e ativa de um Deus que desejou criar todas as coisas. Verso 24a do texto do capítulo 17, o apóstolo Paulo diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. É esse Deus que eu estou pregando a vocês. Quando nós partirmos para a discussão no ambiente acadêmico, ou discussão das cosmovisões, ou quando partirmos para a apologética da fé cristã, nós não podemos adoçar a fé cristã, ainda que ela pareça ser estranha às outras pessoas, ainda que as pessoas olhem com o olho torto, torçam o nariz, ou pensem que nós estamos falando bobagem. O apóstolo Paulo foi chamado de tagarela, e a ideia de tagarela aqui no texto faz menção à ideia de um passarinho que fica ali bicando coisas, ou então a ideia de quase como se fosse um papagaio de pirata que repete coisas que lhe foram ditas, que ele não tem capacidade para formar suas próprias opiniões. Na verdade, ele está só repetindo as coisas, como se fosse um passarinho bicando coisas e repetindo sons constantemente. Então o apóstolo Paulo é chamado de tagarela ali, mas o apóstolo Paulo não adoça o evangelho, ele não dilui, ele não tenta encontrar ali formas menos ofensivas de apresentar o evangelho. Ele apresenta o evangelho como o evangelho realmente é. O evangelho começa dizendo que Deus criou todas as coisas. O texto de Gênesis capítulo 1 vai dizer que no princípio Deus criou todas as coisas. João capítulo 1, quando vai apresentar o Logos, Jesus, ele fala exatamente: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e por meio dele todas as coisas vieram a existir. Então Deus, ou melhor, o apóstolo Paulo, ele apresenta o evangelho como ele realmente é, ele não dilui. Ele, na sequência ainda, no verso 24, na parte B, ele vai falar de um Deus soberano e independente. Ele vai pregar um Deus soberano e independente. Verso 24, parte B, diz o seguinte: sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. E aqui o apóstolo Paulo dá uma alfinetada na compreensão equivocada daquelas pessoas, porque como é que funcionavam os templos naquele período? Ou mesmo esses altares erigidos em homenagem aos deuses. Estava lá a estátua do Deus, ou então quando era um Deus mais importante, ele tinha um templo erigido em seu favor, e a estátua estava lá dentro do templo, e as pessoas então vinham e traziam oferendas a eles. Traziam comida, traziam algum tipo de oferenda, ofertas, tal, para quê? Na tentativa de aplacar a ira, ou a tentar amansar esses deuses. E aí o que o apóstolo Paulo diz? Olha, ele, o Deus que vocês desconhecem, que é o que eu estou pregando a vocês, ele é o Senhor sobre todas as coisas. E ele não habita nesses santuários, ele não mora em casinhas feitas por mãos humanas. E ele não precisa dessa ração que vocês dão, porque ele não é servido por mãos humanas. E ele nem pode, ele nem precisa de nada de vocês, ele não necessita de nada de vocês. Então ele é independente, ele é um Deus soberano, ele é independente, ele não precisa receber nada de vocês, ainda que seja simplesmente oferendas dadas a ele. Então, nesse sentido, Deus não está sujeito às nossas vontades e nossas expectativas dele. Deus não se submete a uma casinha feita por homens e se contenta com rações entregues pelos seus adoradores. Deus é soberano, Deus é livre. Esse Deus que é apresentado pelo apóstolo Paulo é o Deus que as Escrituras nos apresentam. E quando nós anunciamos o Evangelho, ainda que seja anunciando o Evangelho no ambiente público, nós não podemos adoçar a pílula, não podemos adorar a pílula ou adoçar o Evangelho, tentando colocar ali
algum tipo de conceito mais palatável. Deus é soberano e é independente. Nós precisamos apresentar o Deus como ele de fato é. O apóstolo Paulo continua ainda no seu anúncio, ele prega agora um Deus que também é o Deus da providência. Verso 25, parte B, ele vai dizer assim: pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Tudo provém da mão de Deus. Se temos vida, é porque Deus nos deu. Se nós comemos, é porque Deus nos deu a comida. Se o Sol continua girando ao redor da Terra, não é só por causa das forças gravitacionais que mantêm... se a Terra continua girando ao redor do Sol todos os dias, não é por causa das forças gravitacionais que estão sustentando a estrutura do sistema solar. É porque Deus determina que essas coisas assim aconteçam. Se nós não apresentarmos Deus como o Evangelho de fato apresenta, como de fato ele é apresentado no texto bíblico, nós fatalmente não conseguiremos apresentar o Deus que precisa ser conhecido. E Deus continuará sendo desconhecido da nossa sociedade. Tudo provém da mão de Deus, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. E depois o apóstolo Paulo encerra o seu anúncio de Deus, a sua pregação, o seu discurso, falando de um Deus juiz e da necessidade de arrependimento para a salvação. O verso 39 vai dizer o seguinte: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica a todos os homens, em toda parte, que se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Todos precisavam saber que haveria um juízo, assim como nos dias de hoje, todos precisam saber, haverá um juízo. Não adianta apenas anunciarmos um Deus bondoso, um Deus de amor, um Deus que passa a mão na cabeça de pecadores, porque esse não é o Deus que a Bíblia nos apresenta. O Deus que a Bíblia nos apresenta é um Deus que é justo, mas também ele fará juízo com todos. Ele não deixará o mal passar impune, e todos aqueles que não se arrependerem fatalmente enfrentarão o justo juiz. Todos precisam saber que haverá juízo, haverá prestação de contas. Hoje Jesus está à disposição como Salvador, mas um dia ele se apresentará como juiz e não haverá mais a possibilidade do Salvador. As Crônicas de Nárnia, os contos escritos pelo autor inglês C.S. Lewis, apresentam um personagem chamado Aslan. Ele é um leão e ele é uma figura de Cristo, né? Ele figura Cristo dentro daquele mundo fantástico, o mundo fantástico de Nárnia. Ali ele é uma espécie de figuração de Jesus Cristo. E é interessante que o leão poderoso, que é o Aslan, o personagem da história, ele também é o leão carinhoso, que é acariciado pela criança, acariciado pelas crianças que participam da história ali. As crianças podem passar a mão na cabeça daquele leão sem a preocupação, porque ele está ali ainda apresentado em uma imagem carinhosa, mas o mesmo leão ainda tem força e poder para rugir alto, com violência, e atacar quando for necessário, e fazer justiça quando for necessário. Por isso, nós ainda estamos à disposição, para nós ainda existe um leão que pode ser acariciado, mas um dia ele atuará com a ferocidade selvagem para impor o seu justo juízo. Por isso ainda é tempo de arrependimento. Por isso o apóstolo Paulo chama a atenção que Deus notifica a todos os homens em toda parte: se arrependam. É necessário arrependimento. Sem arrependimento e confissão de pecados não há salvação. Por isso o apóstolo Paulo anuncia o Evangelho no ambiente público, no ambiente da discussão acadêmica, no ambiente da discussão intelectual, sem dourar a pílula, mantendo os fundamentos do Evangelho, apresentando um Deus Criador, apresentando um Deus justo, um Deus juiz, um Deus providente e um Deus que julgará todas as coisas, e conclamando a todos aqueles que ouvem a verdade, que se arrependam, que de fato reconheçam quem Deus é, não seja mais um Deus desconhecido, mas seja o Deus verdadeiro, que reconheçam Ele como Deus verdadeiro,
Todos são pecadores diante de Deus, por isso todos precisam se arrepender. Não há bondade inerente no homem. A Bíblia vai nos dizer, o salmista, o apóstolo Paulo vai repetir em Romanos, e em outros momentos do texto bíblico se repetirá a mesma mensagem. Os profetas também repetirão, vão dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e precisam arrepender-se dos seus pecados. O salmista vai dizer que em pecado ele foi concebido e em pecado ele nasceu. E assim nós entendemos que não há um santo, nem um justo, ninguém é puro por natureza. Todos precisam se arrepender. Por isso o apóstolo Paulo chama a atenção daqueles que ouvem, que há necessidade do arrependimento, o arrependimento genuíno. E o arrependimento genuíno pressupõe três ações. Pressupõe reconhecer o erro, pressupõe entristecer-se com o erro e pressupõe voltar-se para Deus. Razão, emoção e volição. É a tríade do arrependimento genuíno. Se essas três ações não estiverem envolvidas no ato do arrependimento, provavelmente você não experimentará arrependimento. Você poderá experimentar remorso ou outra coisa. Vide o exemplo de Judas e o exemplo de Pedro. Judas reconhece que está errado. Judas entristece com o seu erro, mas Judas não se volta para Deus. O apóstolo Pedro reconhece que está errado. O apóstolo Pedro se entristece com o seu erro, da traição, de ter negado a Cristo, mas o apóstolo Pedro, ele se volta a Deus, ele volta a Cristo, ele volta aos pés de Cristo e ele se arrepende. Então há o arrependimento genuíno, há o arrependimento completo, porque todos precisam se arrepender diante da mensagem divina. Concluindo a nossa análise do discurso de Paulo, o texto vai terminar dizendo que houve três formas de reação ao que o apóstolo Paulo disse. Uns escarneceram, outros protelaram, mas alguns creram. Uns escarneceram e outros protelaram porque se acharam donos da verdade, se acharam donos da sua própria vida, acharam que podiam ignorar a mensagem que lhes foi apresentada, outros acharam que podiam dar algum tempo. Mais para frente a gente conversa sobre isso, mais para frente a gente volta a falar sobre isso, porque simplesmente entendem que são donos de sua vida. O fato de alguns rejeitarem a mensagem ou de protelarem uma resposta à mensagem não deve nos abalar, porque mesmo aqueles que altivamente dizem que em outro momento refletirão sobre a verdade, na verdade estão crendo que são donos da própria vida, estão crendo que são donos do seu próprio caminhar, são donos da sua vida e podem decidir o que acontecerá com ela, e se esquecem que Deus é soberano sobre todas as coisas. O autor da carta, Tiago, o autor da carta de Tiago, né, o irmão de Cristo, vai dizer que nós não devemos dizer que amanhã faremos isso, amanhã faremos aquilo, amanhã viajaremos e negociaremos naquela outra cidade. Ou nós devemos dizer, se Deus quiser, se Deus permitir, nós faremos isso. Agora, o interessante é que alguns creram. O verso 34, o último verso, nos chama a atenção dizendo que algumas pessoas creram na mensagem. E é isso que nos motiva a pregar a mensagem do Evangelho completa, de anunciar o Evangelho real, o Evangelho genuíno, porque nós não pregamos para contabilizar números, nós pregamos conscientes de que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Por isso nós não douramos a pílula, por isso nós não diluímos a mensagem do Evangelho, por isso nós devemos pregar a mensagem do Evangelho por completo. Quando o Evangelho real é pregado, o Espírito Santo de Deus se encarrega de desvendar os olhos que precisam ver a Deus, destapar os ouvidos que precisam ouvir a verdade e converter os corações de pedra em corações de carne e assim trazer vida, trazer nova vida àqueles que ouviram a mensagem. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações, que Deus toque no seu coração nessa noite. Não sei qual é a sua relação ainda com Deus, se você já confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, seja impactado pela mensagem do apóstolo Paulo, seja estimulado pelo exemplo do apóstolo Paulo de não fugir do debate, de olhar para o erro e apontar o erro, estar preparado para anunciar o Evangelho completo, o Evangelho real, o Evangelho sem diluição de mensagem, sem douramento de pílula, sem escamoteamento de informações para se parecer mais racional, mais palatável, mas o Evangelho real, o Evangelho como apresentado nas Escrituras.
Agora, se você ainda não teve um encontro genuíno com Cristo, que hoje seja tempo de arrependimento. Ainda há tempo para arrepender-se dos seus pecados e confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Agora, esse tempo não é eterno. Haverá um dia que o leão se apresentará diante de nós, não mais como Salvador, mas como justo juiz. E a partir desse momento, não haverá mais possibilidade de arrependimento. Enquanto ainda for tempo, aproveite. O tempo é hoje, o tempo é agora. Confesse Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Arrependa-se dos seus pecados e perceba a transformação de Deus na sua vida. Esse é o desejo do meu coração. Espero que essa palavra lhe traga bênção nesse dia e, se Deus assim nos permitir, na próxima semana continuaremos analisando a empreitada do apóstolo Paulo pelo continente europeu, chegando agora na cidade de Corinto. Que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, é o desejo do meu coração. Amém. Até a próxima.